Olá, tudo bem, pessoal? Gostaram desse som? Para vocês aí, Peter Frampton com a música Break All the Rules. Sucesso muito bom do rock nos anos 80, saudoso anos 80. Então vamos lá, pessoal. Dessa vez eu vou falar para vocês aqui sobre porcentagem, tá? Conteúdo bem importante e que permeia muito dos estudos de vocês, principalmente a questão de prova de concurso, Enem, vestibular. Então realmente é um conteúdo que está aí nas notícias, nos jornais, nas revistas, sempre faz parte do dia a dia. Vou começar aqui com uma notícia assim na verdade eu vi na internet aqui e trouxe para vocês. Dos 3,2 milhões de brasileiros com 19 anos, 2 milhões concluíram o ensino médio. Isso representa aproximadamente 63,5%. Então, gente, dos jovens em idade de concluir o ensino médio, apenas 60% consegue concluir essa etapa do ensino. E tem mais, ó. Agora quando você avançar e pensar em faculdade, esse número, essa porcentagem, reduz para 21%. Pessoal, pense, 21% de cada 10 jovens, apenas 2 conseguem fazer uma faculdade. Esse número é pouco expressivo. Realmente são assim, dados tristes e preocupantes da educação brasileira. Muito bem. Uma coisa que vocês talvez não saibam, além do símbolo de porcentagem, que já é bem conhecido, né? Esse pauzinho aqui com 2 bolinhas, existe o símbolo por mil. Olha aqui, ó, eu estou marcando aqui, ó, por mil. O que é o por mil? Ó, é para cada 1000. Se por cento é para cada 100, o por mil é para cada 1000. Mas não é o caso aqui, apenas a título de curiosidade. Vamos continuar falando sobre porcentagem. Essa é a representação, o símbolo da porcentagem, ó, que quer dizer por 100, para cada 100, certo? Então, por exemplo, quando eu digo 25%, são 25 partes de um todo que foram divididos em 100. Então, 25 dentro de 100. Eu posso representar a porcentagem na forma percentual, por ela mesma, né? Ou forma fracionária e também na forma decimal. Vamos aos exemplos. Quando eu digo 15%, está na forma percentual normal, tradicional, certo? Se eu representar na forma de fração, eu vou ter 15 sobre 100, ou seja, de cada 100, 15 é um número, 15 sobre 100. Ou na forma decimal, basta dividir o 15 pelo 100, aí você vai ter 0,15, ok? Legal, mais exemplo, ó, 63%. Aqui, eu posso representar na forma fracionária, 63 por 100. Na forma decimal, basta dividir 63 por 100, você vai ter 0,63. 8%. Na forma fracionária, 8 por 100. Na forma decimal, 0,08. Ok, galera? Em frente. Vamos começar agora a calcular. Beleza. Gente, essa aula, vamos dizer assim, a primeira parte de porcentagem, eu reservei apenas para a questão de macetes, tá? Então, a gente vai tratar de macetes. Legal? Na próxima aula, a gente vai entrar no conteúdo especificamente usando o método mais tradicional, que seria a regra de 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Usando macetes. Para calcular 1%. Ó, então, aqui desse lado, eu coloquei o que você quer calcular e do outro lado direito, o procedimento que você faz. Então, quando você quer 1%, gente, o que é 1%? É o todo, que é 100, dividido em 100 partes. Cada uma dessas partes é 1%. Então, você pega o número e divide ele simplesmente por 100. Como que você faz isso? Ou você corta 2 zeros, se for o caso, ou você avança 2 casas para a esquerda. Isso é calcular 1%. Ah, mas se eu quiser 2, 3, 4, 5, 6%, simples. Você calcula os 1% que eu falei e multiplica por quanto você precisa. Quer 2%? Calcula 1% e faz vezes 2. Quer 4%? Calcula 1% e multiplica por 4. Muito bem. Em frente, em relação aos macetes. Quer calcular 10%? Pega o número e divide por 10. Como você faz isso? Pega o número e simplesmente corta um zero se for o caso. Ah, não tem zero para cortar? Então você avança uma casa na vírgula para a esquerda. Aí você divide o número por 10 e obtém 10%. Mas se a necessidade sua for calcular de 5%, então você tem duas maneiras.
Você pode calcular o 1%, depois fazer vezes 5, ou você pode calcular os 10% que a gente acabou de falar e depois fazer a metade. Metade de 10% seria os 5%. Quer calcular 20%? Simples. Calcula os 10%, aí faz o dobro. O dobro vai ser 20%. Tem mais um detalhe. O que seria 20%? Outra maneira de calcular os 20%. Gente, imagine uma barra que é 100%. Se eu quero 20%, é como se fosse dividir a barra em 5 partes, porque 5 partes de 20 dá 100. Então, para calcular os 20%, uma outra maneira também é você pegar o número todo e dividir ele por 5. Aí você obtém os 20%. 50%, mais fácil. 50% simplesmente é metade do número, né? Então, tranquilamente, pega o número e divide por 2. 25%. Você pode calcular os 50%, né? Que é dividir por 2, depois dividir por 2 de novo, porque 25% é metade de 50%. Uma outra maneira, pense o seguinte, o que são os 25%? É um todo de 100% que foi dividido em 4 partes, porque 4 partes de 25 dá o 100, não dá? Então, você pode também pegar o número todo e dividir por 4. Vamos aos exemplos, então, gente. Calcule 1% de 400. Então, o que você faz? Escreve o número 400. Repare que aqui eu cortei 2 zeros, pessoal. Cortei 2 zeros. Cortando 2 zeros, você dividiu por 100. Então, portanto, o número 4 que sobrou é 1% de 400. Acabou. Nada mais. Legal. Letra B. Quero calcular agora 2% de 250. Olha como é que eu vou fazer. Escreve o número 250. Legal? Agora, veja bem, não tem 2 zeros para cortar. Então, o que você vai fazer? Você vai avançar 2 casas para a esquerda. Imagine que tem uma vírgula aqui, ó. Você vai avançar 2 casas para a esquerda. Uma seria o 0, 2 aqui depois do 5. Então, 2,5 é 1%. Mas eu quero 2%. Então, vezes 2. Aí você obtém 5. Então, portanto, 5 representa 2% de 250. Em frente, 10% de 380. Pega o número, escreve o número inteiro, 380, e simplesmente corta um zero. Ó. Cortou um zero, sobrou 38. 38 é 10% de 380, tá? 38, 10%. Se você quisesse 1%, seria 3,80. Mas 38 já é 10%. Quero calcular 20% de 250. Pega o número 250, e se eu cortar um zero aqui, eu estou calculando o quê? 10%. 10% de 250 é 25. Mas eu quero 20%, então faz vezes 2. O dobro de 10%. Então, vezes 2 dá 50. Então, 50 é 20% de 250. Uma outra maneira, pega o 250 e divide por 5. Pode calcular os 20%, que dá 50. Então, portanto, 50, 20% de 250. 50% de 720. Bem tranquilo, ó. É metade do número, né? Então, metade de 720, 360. 25% de 240. Pega o número e divide por 4. Então, dá 60. Uma outra maneira, calcula 50% e depois faz metade dele. 50% de 240 não é 120? Divide por 2 de novo. Aí você obtém 60, que é 25% de 240. Agora vamos ver agora alguns probleminhas, pessoal. Que é bem interessante aqui, que começa a envolver a parte da interpretação. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Então, nosso problema aqui é simplesmente calcular 40% de 30. Um detalhe, aqui é diretamente que ele pediu meninas. Ele poderia estar aqui, simplesmente, pessoal, dizendo que 40% são meninas e perguntava os meninos. Cuidado, tá? Se fosse o caso aqui, 40% são meninas e ele perguntou os meninos, o teu problema aqui seria calcular 60%, tá? Fique muito atento. Nesse caso, não tem pegadinha nenhuma, basta calcular os 40% de 30. Como que eu faço isso? Escreve o número 30, cortei um zero, deu 3. O que é esse 3? É 10% de 30. Mas eu não quero 10%, eu quero 40%. Então, vezes 4. Aí vai dar 3 vezes 4, 12. Então, portanto, 12 é 40% de 30. Resposta certa, a letra B. Vamos lá? Exemplo 2. Para cada uma das frações apresentadas a seguir, complete o quadro com as informações pedidas. É para fazer a leitura da porcentagem. Simples, né, gente? Escrever a fração, depois o número decimal, conforme a gente viu no começo da aula. Então, vocês não tem nenhum problema em relação a isso, caindo nas tarefas. 5%, em fração é 5 sobre 100, em decimal vai dar 0,005.
27% em fração dá 27 sobre 100, em decimal 0,27. Muito fácil. 130% em fração, 130 sobre 100. Em decimal, basta dividir por 100, que vai dar 1,30. Exemplo 3. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda quanto o João vai pagar no total. Gente, então vamos calcular 10% primeiro de 1.500. Como que a gente faz isso? Escreve o número 1.500 e corta um zero. Ó. Deu 150. Então, 150 é 10% de 1.500. Mas eu não quero 10%, eu quero 15%. Não está faltando 5%? Que é justamente metade dos 10%. Então, metade de 150 é 75. Então, 150 mais 75 dá R$ 225. Isso são 15% de 1.500. Mas isso aqui é o valor do acréscimo. A pergunta é, quanto vai pagar na TV no total? O que tem que fazer agora? Como é um acréscimo, somar o valor, né? Então, 1.500 mais 225 dá R$ 1.725, que é a letra C. Vamos lá. Mais exemplo aqui, ó. Exemplo 4. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$ 60, quanto Maria pagou? Então agora não é um acréscimo, se trata de um desconto. Então vamos lá. Como que eu vou obter os 5%? Eu posso calcular os 10% primeiro, que é só cortar uma casa aqui, ó. Cortei um zero. Então 10% de 60 é 6, tá? 6. Mas eu não quero 10%, eu quero 5%. Metade disso. Metade de 6, então é 3. Então 3 é 5% de 60, ok? 3 reais é o valor do desconto. Tá legal? Mas a pergunta é, qual é o valor final do vestido? Então a resposta ainda não é o 3. O que você tem que fazer? Os R$ 60 que custava, menos os R$ 3 do desconto, que vai dar R$ 57. Marque lá, letra E. Muito bem. Exemplo 5. No dia 1 deste mês, um produto estava sendo vendido por R$ 400. No dia 10, o produto sofreu uma redução de 50% do seu preço. No dia 20, foi registrado com um aumento de 50%. Escolha a alternativa correta. Gente, aqui bagunça um pouquinho o coreto, né? Então, se você fizer a leitura aqui inteira do problema, o que vai acontecer? Você pode se confundir. Então, o que é digamos assim, um macete, uma dica que eu dou para vocês, que pode ser muito interessante. Vamos organizar o cálculo, organizar o raciocínio? Eu escrevi aqui numa linha aqui os dias, tá legal? Dia 1, o dia 10 e o dia 20, tá legal? Pode também fazer em forma de tabelinha. O dia 1, o produto custava R$ 400. No dia 10, recebeu o quê? Sofreu uma redução de 50%. Então, em relação aos R$ 400, eu vou reduzir 50%. Reduzir 50% é reduzir metade. Metade de 400 é 200. Então, 400 menos 200. No dia 10, ele estava custando R$ 200. O que aconteceu no dia 20? Ele sofreu um aumento de 50%. Não em relação a quanto custava no dia 1, mas em relação a quanto custava no dia 10. Então, em cima do 200, eu vou aumentar 50%. Aumentar 50% é aumentar metade. Metade de 200 é 100. Então, 200 mais 100, R$ 300. Então, aqui eu tenho o resumo legal do problema. Resumindo, dia 1 custava 400. O que eu consegui aqui? Dia 10, o preço virou R$ 200, com a redução de 50%. E no dia 20, com o aumento de 50%, passou a custar R$ 300. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. O produto estava mais barato no dia 20 do que no dia 1, que no dia 1 estava 400 e no dia 20 estava 300. Só por curiosidade, seria uma redução de R$ 100, que daria 25% de desconto. Acabou, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios. E a gente se encontra na próxima, certo? Vou continuar com a música aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem bem sempre, pessoal. Aquele abraço.